cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã, em que aqui estamos reunidos, Senhor, para aprender mais da Tua Palavra. Senhor, quero te pedir que o Senhor se faça presente nesse lugar, e que o Senhor afaste da nossa mente toda a distração, Senhor, tudo aquilo que tira o nosso foco, Senhor, para que de fato nós possamos aprender mais de Ti nesta manhã. Queremos te pedir também que o Senhor use, capacite a vida do professor, do Link, Senhor, desse jovem que tem sido tão usado por Ti, que ele seja canal, Senhor, instrumento nas Tuas mãos para a edificação da Tua igreja. É isso que oramos em nome de Jesus, e todos digam amém. Vamos receber então, com uma salva de palmas, o nosso querido professor Link. Bom dia, sejam bem-vindos. Meu nome é Link, como o irmão Jorge ele me apresentou. Para quem não me conhece, meu nome é Link mesmo, igual de internet, L-N-K, Link da Silva Souza. Quando eu nasci, vou contar uma história sobre o meu nome para me apresentar. Quando eu nasci, eu passei 3 meses sem nome. Minha mãe não sabia que nome que ela ia me dar, e aí ela estava assistindo um filme que se chama O Colecionador de Ossos, com Denzel Washington, em 99. E aí ela estava me dando de mamar ali de madrugada e falou assim... E no filme, na dublagem, chamo o personagem de Link. E aí ela falou assim, nossa, gostei do nome, vai ser o nome do meu filho. E aí meu pai foi me registrar, ele tinha uma moto que estava escrito Super Link, L-N-K. Ele falou, deve ser assim que escreve, pesquisou o significado, e aí ele descobriu que era conexão. Ele falou, gostei, vai ser assim que eu vou escrever. E ficou Link da Silva Souza. E esse é meu nome. Em 99 não tinha internet, não tinha essas coisas igual tem hoje, manda o link para lá, manda o link para cá. E acredito ter recebido um nome profético. E hoje, o tema de hoje é um tema que me agrada muito, que a gente está na nossa série sobre a primeira carta do apóstolo Paulo para o povo de Corinto, e ele fala sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria celestial, e entra em confronto com a sabedoria do mundo. E nessa carta, Paulo ele começa a fazer uma introdução. Ele fala assim... Ele começa a elogiar a igreja de Corinto e fala assim, vocês não têm falta de dom espiritual nenhum. Vocês têm todos os dons espirituais. Paulo fala isso no capítulo 1. Só que ele vai e ele fala assim, nossa, mas espera lá, vocês têm tudo isso daqui, vocês se manifestam em poder, vocês andam em milagres, em sinais. Tanto que Paulo tem que falar assim, ó, o negócio está demais, tem que profetizar 1, 2, 3 de cada vez... E o outro tem que ser testemunha e esperar a vez, porque tinha tantos profetas que estavam profetizando, que era uma fome enorme para profetizar, que tinha que ter ordem e decência. Era assim a igreja de Corinto. Só que o apóstolo Paulo ele vai dizer que eles eram carnais, e que ele queria se dirigir a eles como a espirituais, mas ele teve que se dirigir a eles a carnais e meninos na fé, porque eles se mutilavam, eles se mordiam, eles tinham contenda entre os irmãos, porque o orgulho deles era tão grande que impedia que as relações entre eles fossem relações de amor, relações que testemunhassem o caráter de Cristo. E a essa igreja, Paulo fala assim, vocês têm que entender que a sabedoria desse mundo e os poderosos dessa terra vão ser reduzidos a nada. Mas o que importa é a sabedoria de Deus. E esse confronto entre a sabedoria de Deus e a sabedoria terrena. Existe uma sabedoria celestial. Na sabedoria humana, o que vale é passar por cima das pessoas para obter resultados. Na sabedoria humana, o esforço do meu braço diz aonde eu vou chegar. Na sabedoria humana, a manipulação governa a política. Na sabedoria humana, é tudo pelo dinheiro. Mas eu queria abrir com vocês o que Paulo fala sobre a sabedoria espiritual. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Pode passar o slide? Queria que vocês lessem comigo.
vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Próximo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Para aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu anotei tudo aqui. A sabedoria de Deus enxerga cada pessoa como preciosa. Aqui ele fala assim: vocês são santuários de Deus, santuários do Espírito Santo. Mas lembra que eu falei que Paulo falou assim: vocês estão se mordendo, vocês estão tendo contendas uns com os outros. E ele falou assim: beleza, você é santuário do Espírito Santo. Então a forma como eu te trato diz respeito a como eu trato o Senhor. Então se eu estou me mordendo e tentando te destruir, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. As pessoas são preciosas na sabedoria de Deus. Na sabedoria de Deus, lembra que eu falei que a sabedoria do mundo usava as pessoas para conseguir as coisas. Na sabedoria de Deus, nós usamos as coisas para alcançar as pessoas. Nós olhamos para as pessoas com o olhar de Cristo. Quando eu olho para você, eu vejo, Cristo morreu por essa pessoa. E Ele ressuscitou. Ele sofreu por ela. E eu não tenho o direito de apontar o dedo na cara dela e julgá-la. Porque a Ele é dado o julgamento. O que eu devo para as pessoas é o amor. A Bíblia vai dizer que nós estamos debaixo da lei do amor. Que das 613 leis judaicas, tudo dependia de amar a Deus com tudo que eu tenho e amar ao próximo como a mim mesmo. O amor é o que governa a sabedoria de Deus. E ali quando eu coloquei no começo, o tema era: Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Paulo vai dizer que, em Colossenses, que aprove a Deus colocar os tesouros do conhecimento e da sabedoria em Cristo Jesus. Em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito dentre toda a criação. Jesus Cristo. Ele é, Ele era e Ele há de vir. Cristo. Eu vou tentar explicar de uma forma clara. Se eu abro a minha Bíblia e eu não encontro Cristo nela, eu fiz um papel em vão. Porque Jesus ele fala para os fariseus: fariseus, vocês leem as Escrituras e vocês procuram vida nela, mas vocês não percebem que a lei e os profetas apontam para mim. E João vai dizer em Apocalipse que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Então, se de Gênesis a Malaquias é apontando para Jesus, e João vai falar em Apocalipse que o espírito do futuro, de profecia, de falar inspirado por Deus, é testemunhar a Jesus, então de Gênesis a Apocalipse é um livro sobre Jesus. É sobre Ele. Então, quando a gente olhar para a nossa Bíblia, a gente tem que colocar uma lente chamada Cristo Jesus. A gente tem que olhar a perspectiva do que Jesus fez. Ele morreu, Ele ressuscitou, beleza. Tá, isso que eu estou lendo está condizente com o caráter de Cristo. Não só Cristo ser o intermediador entre eu e Deus, mas entre eu e a palavra dEle, porque Ele é o verbo que se fez carne. Cristo, Ele se torna um mediador entre eu e as pessoas. Eu não posso mais olhar para o meu irmão sem colocar uma lente chamada Cristo Jesus. Eu não posso mais olhar para as minhas finanças sem colocar uma lente chamada Cristo Jesus. Eu não posso olhar mais para o meu casamento sem colocar uma lente chamada Cristo Jesus. Cristo se tornou nosso mediador entre nós e o Pai, mas entre nós e a humanidade. Paulo vai dizer que eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Ou seja, ele olhava para o mundo, a perspectiva de Cristo, a perspectiva da cruz. E é isso que é o enredo do que Paulo está falando, que Cristo é a sabedoria de Deus. Próximo.
Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Próximo. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Aqui a palavra original para astúcia é uma palavra chamada panorgia, no grego, que tem um significado de astúcia, artimanha, sabedoria ilusória ou falsa. No bom sentido, prudência, habilidade em empreender e exercer os afazeres. Então aqui está dizendo que Deus ele apanha os sábios nas suas artimanhas, ou seja, nas suas próprias habilidades e na sua própria confiança nas próprias habilidades. Eu gosto que Jesus ele fala no Sermão da Montanha assim: bem-aventurado os pobres de espírito. A palavra no original daquela palavra pobres de espírito, ali pobre, não é uma palavra de desprovido de riquezas, mas é uma palavra que tem o sentido de desprovido de habilidades em si mesmo. Então ele fala assim que bem-aventurados são aqueles que são desprovidos de habilidades em si mesmo, pois eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já é. Então o que significa? Significa que quando eu chego diante do Senhor, eu tenho que estar numa posição de humildade, mesmo eu tendo habilidades, eu reconheço que sem Ele eu não consigo fazer nada. Para acessar a sabedoria celestial, eu preciso estar humildemente diante do Senhor. Porque nesse enredo de 1 Coríntios, do 1 até o capítulo 3, que a gente está lendo agora, é tudo sobre orgulho. As brigas, elas começam no orgulho. Tem muitas igrejas que elas estão de braços cruzados, umas para as outras, porque elas estão com o orgulho tão inflado, que elas não querem abaixar a Cristo para cooperar umas com as outras, para ter unidade e alcançar o interesse do alto. Certa vez eu estava conversando com o irmão e o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração. Ele falou assim que a verdadeira unidade não tem um interesse próprio, mas sim o interesse do alto. Quando eu tenho um interesse próprio, vem o orgulho. Quando eu tenho um interesse próprio, vem a soberba. Quando eu tenho um interesse próprio, vem a sabedoria do mundo. Mas quando tenho o interesse do alto, vem a sabedoria de Deus. Eu gosto que quantos aqui já passaram ali em 2 Crônicas e viram quando Salomão, ele ora a Deus pedindo sabedoria? Quantos aqui já viram essa passagem? Só que vocês sabem por que Salomão recebeu sabedoria da parte de Deus? Quando ele ora, Senhor, me dá sabedoria para governar o teu povo, porque eu não consigo sem o Senhor. Ele falou assim, me dá sabedoria para fazer aquilo que é preciso, como o Senhor faria para o teu próprio povo. Salomão, ele pede por sabedoria, não para ele, mas para o povo de Deus. E Deus fala assim, por que você não pediu riqueza? Por que você não pediu ouro nem prata? Por que você não pediu vida longa? Nem a derrota dos seus inimigos? Mas você pediu sabedoria para governar o meu povo? Eu não só te darei sabedoria, mas eu te darei riquezas, honra, poder. E não haverá outro mais rico do que você. Por quê? Porque Salomão, ele pediu da sabedoria de Deus para governar o povo de Deus. Por isso que ele recebeu a sabedoria. Não foi só, pediu sabedoria e recebeu sabedoria. Não, ele pediu sabedoria para fazer algo, para governar aquilo que era de Deus. E a Bíblia vai dizer que o que requer dos mordomos ou dos dispenseiros é que sejam fiéis. A partir do momento que eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, a minha vida não é mais minha. E agora eu passo a ser mordomo da vida que é de Deus. Não é mais minha, o meu corpo não é meu. Eu sou mordomo do meu corpo, eu sou mordomo das minhas finanças, porque elas não são minhas. E quando eu peço sabedoria de Deus para governar aquilo que vem dele, aquilo que é dele, ele vai me conceder de maneira gratuita a sabedoria dele. E tudo isso passa por onde? De eu reconhecer que eu não consigo nada sem ele. Eu não consigo nada sem ele. De ser pobre de espírito.
para herdar o reino de Deus. Reino significa governo de um rei. Não existe reino sem que o rei governe. Reino de Deus é governo de Deus. Então, para que eu herde o governo de Deus na minha vida, eu preciso ser pobre de espírito, eu preciso ser humilde diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu não consigo sem o Senhor. Muitas pessoas falam assim: nossa, eu não consigo passar tantos dias jejuando, não consigo passar tantas horas orando. Mas o segredo é não conseguir falar: Senhor, eu não consigo, me dá graça. E aí a coisa acontece. Ana, mãe de Samuel, ela não podia gerar. E a oração que ela fez para Deus, falou: Senhor, que o Senhor me dê graça para conceber. E Deus deu graça para ela conceber, porque o ventre dela por si mesmo não gerava. E ela gerou Samuel e mais 5 filhos. A graça, nós somos salvos pela graça. Mas graça não é liberdade para fazer algo, mas é poder de Deus para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Quando Jesus ele fala assim: a lei diz, não matarás, mas aquele que odiar no seu coração, já matou. A lei diz, não adulterarás, mas aquele que cobiçar na sua mente, no seu coração, já adulterou. Ele fala assim: se a justiça de vocês não for em muito superior à dos fariseus, de nada adiantou. Ele fala, e a Bíblia diz, Paulo diz que ninguém é capaz de cumprir a lei. Se errou em um ponto, já errou toda ela. Já não cumpriu nada dela. Mas Jesus ele chega e diz que aquilo que era impossível fazer, ele coloca no nível mais elevado. Ele fala assim: se você odiar, você já matou. Como assim, Jesus? Se já era impossível cumprir o mandamento, o Senhor elevou o nível. Ele fala assim: claro. Na parábola da videira ele fala assim: sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada. A gente não pode fazer nada sem Ele. O problema é que a gente acostumou a fazer muitas coisas sem Ele. A gente não aprendeu a fazer nada com Ele. A gente sabe que a gente não pode fazer nada sem Ele. Mas o que a gente faz com Ele? Qual parte da nossa vida Ele está? Será que Ele entra em cada área da minha vida? Será que Ele entra no meu casamento? Será que Ele entra quando eu estou varrendo a casa? Será que Ele entra quando eu estou lavando a louça? Será que Ele entra quando eu olho para aquele vizinho e eu enxergo ele com um olhar de amor? Será que Ele entra quando eu estou passando por um mendigo na rua e vem aquele desejo de compaixão e eu vou lá ajudar aquele cara? Será que Jesus ele está em todos os momentos ou só quando eu venho na igreja no domingo? Porque a vida cristã não começa no domingo na igreja, ela começa na segunda-feira no trabalho. A grande questão é: quem nós vamos ser na nossa segunda-feira? Quem nós vamos ser na nossa terça-feira? Será que aonde a gente for vai ser um pedacinho do céu? Será que quando eu chegar no meu trabalho, eu me deparar com coisas impossíveis, eu vou falar: Senhor, eu não consigo sem o Senhor. Me dá sabedoria para operar nisso. E eu vou ter a perspectiva dEle para fazer aquilo. E aquilo não vai me dominar. Aquilo não vai me governar. Porque eu vou governar como Ele governaria. Essa é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus tem Cristo como fundamento. Vamos ler o versículo 20. Vamos lá, 3:20. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Próximo. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Próximo. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Aqui, eles também estavam entrando em desacordo, dizendo assim: não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Paulo. Eu acredito no que Paulo diz. Eu acredito só no que Pedro diz, eu acredito só no que Apolo disse. E alguns também disseram: eu sou de Cristo. E Paulo ele vai dizer o quê? Será que Cristo está dividido?
Será que eu morri por vocês? Será que Apolo morreu por vocês? Não. Vocês estão se apegando a coisas fúteis e esquecendo do que é primordial. Vocês estão esquecendo que, como filhos de Deus, olha o que ele falou, volta um versículo. Seja Paulo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. Paulo fala assim, vocês são filhos de Deus, tudo é de vocês. Não é que vocês são de algo, mas algo é de vocês porque vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Existe uma mudança de perspectiva na nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Mas se eu me enxergo fora de Cristo, tudo acabou. Porque eu só posso me relacionar com Deus através de Cristo Jesus. Eu só posso me relacionar com Deus através do seu sangue. Não é o meu jejum que me aproxima de Deus, mas é o sangue de Jesus que me habilitou a passar pelo novo e vivo caminho. Mas o jejum vai fazer o quê? Com que eu enxergue esse novo e vivo caminho, e esse novo e vivo caminho se torne real no meu coração. Se torne real. No capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai falar assim, que o Espírito sonda todas as coisas, e até as coisas mais profundas de Deus, e nos torna revelado aquilo que nos foi dado gratuitamente. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele começa a tirar uns paradigmas da cultura do mundo, de que eu tenho que ter tudo, de que eu tenho que possuir coisas para ser alguém. Mas o ser alguém começa em Cristo ter me possuído, em a posse de Cristo. Eu sou a posse de Cristo. Cristo comprou a minha liberdade. Cristo comprou a minha identidade. Cristo comprou para que eu pudesse ser filho de Deus. E agora, eu não posso mais me apegar a coisas fúteis, de dizer, eu sou de fulano de tal. Eu concordo só com o que fulano de tal diz. E eu esqueço que eu fui comprado. Eu esqueço que alguém morreu por mim. Eu esqueço que esse alguém ressuscitou e derramou o seu Espírito Santo como selo de uma nova aliança. E que Ele vai me ensinar todas as coisas, vai me lembrar daquilo que Jesus falou. E vai me levar a clamar, Abba, Pai. Vai me fazer desenvolver a minha salvação com Ele. Tendo Cristo como fundamento. Numa construção. Essa construção aqui, ela tem um fundamento. Para que ela possa estar de pé, para que essas paredes que vocês estão vendo possam estar de pé, para que o vento não leve, existe um fundamento bem profundo. E Paulo vai dizer aqui, antes, na aula anterior, os versículos que estavam citados ali, é que as nossas obras vão passar pelo fogo. Olhe bem por onde vocês estão construindo. Porque só existe um fundamento. E aquele que construir sobre outro fundamento, as suas obras vão passar pelo fogo e vão perecer. E esse fundamento se chama Cristo Jesus. Nós construímos a nossa vida em torno de Jesus, em torno da sua obra, em torno daquilo que Ele fez. A vida cristã, ela é muito mais sobre agradecer pelo que Cristo fez na cruz e ser lembrado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo começar a tornar real no meu coração aquilo que Jesus fez. E a minha identidade começar a ser transformada do que correr por coisas superficiais. Não que eu não possa ter as coisas, mas que as coisas não podem me ter. E ele fala assim, tudo é de vocês, mas vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. A identidade de vocês está em Cristo. Ele muda uma perspectiva de um povo. O povo estava olhando só para coisas aqui, E ele fala assim, gente, tudo é de vocês, mas vocês foram comprados por Ele. E vocês são dele.
A sabedoria de Deus tem a humildade como a base. Como eu falei, pobres de espírito. Ser humilde diante do Senhor. Existe uma parábola que Jesus estava contando uma história. Que ele fala assim que o fariseu ele chegou diante do Senhor e falou assim: ó, Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana. Eu não sou como esse publicano aqui que peca. Eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano todo se tremendo, não conseguia nem olhar para o alto. E falou assim: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Jesus disse que o publicano vai voltar para casa, de bem com Deus, justificado. Mas que o fariseu, ele vai voltar para casa, ele não foi justificado. Porque não é o que eu faço, mas é o que ele fez. E com base no que ele fez, eu começo a fazer. Quando eu olho para a cruz de Jesus, eu vejo assim: nossa, quão alto foi o preço que ele pagou por mim. É impossível eu olhar para a minha vida e falar assim: será que eu vou jogar a minha vida fora? Eu preciso corresponder a um preço que foi pago. Eu preciso corresponder àquilo que foi entregue por Ele. Ele entregou tudo. Deus nunca vai pedir de nós aquilo que Ele não entregou primeiro. Se Deus nos pede renúncia, Ele foi o primeiro a renunciar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes dele pedir: ei, vem cá, vem comigo, Ele já entregou o Filho dele, o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado. Ele já entregou. Ele entregou tudo. Eu gosto de algo que Deus colocou no meu coração, de que aliança é diferente de contrato. Nós estamos em uma aliança com Deus, a nova aliança. Uma aliança entre Deus Pai e Deus Filho, e eu entro pela fé no Filho e recebo o Espírito como um selo dessa nova aliança. E quando eu entro na fé no Filho, crendo no Filho, eu entro dentro do Filho e eu me relaciono com o Pai, como Filho. Num contrato, você tem porcentagens. Ou é meio a meio, 50-50, 40-60, 70% a 30%, até 99% e 1%. Mas numa aliança você tem tudo de um e tudo do outro. É diferente. Contrato é em partes, aliança é em tudo. Deus entregou tudo e eu entrego tudo. Não tem como eu aceitar Jesus como meu Senhor pela metade, porque aliança é tudo. Eu entrego tudo. A sabedoria de Deus não confia no próprio braço. Na sabedoria de Deus, eu não confio nas minhas habilidades para executar algo, mas eu confio nas habilidades de Deus para operar em algo. O que isso significa? Significa que se for por obras eu caí da graça. Se for pelo meu esforço, eu caí da graça. Maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu braço aquilo que ele confia. Então, quando o Jeremias fala maldito o homem que confia no homem, ele está falando o quê? Não é confiar no meu vizinho, mas é confiar na força do meu braço. Se eu confio na força do meu braço, eu estou fadado a perecer. Eu estou fadado a construir coisas passageiras. Mas se eu confio na força e no poder de Deus para operar em algo, eu estou construído sobre um alicerce eterno. E aquilo que for construído aqui não vai passar. Não vai passar porque se eu estou confiando nele, se eu estou construindo pela fé algo com ele, aquilo vai ser eterno. Vai ser eternamente com ele. Vão passar céus e terra e aquilo vai permanecer. Eu gosto de que Paulo ele fala assim, ó, que céus e terra passarão, mas permanecerá essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E o amor é o maior deles. Vai passar tudo. Profecias passarão, conhecimento passará, habilidades passarão, mas a fé, a esperança e o amor vão permanecer.
vão permanecer para sempre. Mas o amor é maior deles. Mas que tipo de amor, Link, que Paulo está falando? O ágape. O ágape é o amor de Deus para com o homem, um amor incondicional. No amor de irmãos, ou às vezes de pai e filho, existe pelo menos uma resposta. Eu amo, às vezes até certo ponto. No amor humano, eu amo até certo ponto. Eu só consigo amar até aqui. Se ele não corresponder até aqui, se ele fizer tudo de errado, vai ter uma resistência da minha parte. Eu vou ter um rancor da minha parte. Isso é o amor fraternal, isso é o amor às vezes de pai, às vezes pai que abandona o filho, mãe que abandona os filhos. Mas esse ágape, falado por Paulo, é o amor de Deus para com o homem, o amor incondicional, porque esse amor não está pautado na resposta que vem do outro lado, mas na natureza e no caráter de Deus. Só que esse amor a gente não consegue produzir. Esse amor, ele é produzido pelo Espírito Santo em nós. À medida que a gente se relaciona com o Espírito Santo, nós começamos a amar. Se você me perguntar, Link, como que eu posso identificar um cristão cheio do Espírito Santo? É porque ele fala em línguas? É porque ele profetiza? É porque ele ora e os enfermos são curados? Eu vou dizer, isso tudo pode ser uma consequência do relacionamento dele com Deus. Mas um cristão cheio do Espírito Santo é aquele que ama de maneira incondicional, assim como Deus ama. A Bíblia vai dizer que o primeiro mártir, Estevão, ele é apedrejado e ele olha e ele vê os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita de Deus. E ele fala, Senhor, não impute esses pecados, não recaia sobre eles esses pecados. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Esse mesmo Estevão, ele simplesmente repetiu o ato de Jesus na cruz, que falou assim, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, está consumado. Esse é o amor de Deus. Um cristão cheio do Espírito Santo é aquele que ama, conforme Jesus falou, se baterem na sua face, dê a outra face. Se pedirem para você andar, ande mais uma milha. Se pedirem a sua capa, entregue a túnica também. Ah, mas Link, isso é ser besta. Não, isso é sabedoria de Deus. Porque eu estou plantando em um lugar que a traça e a ferrugem não encontram, onde os ladrões não podem roubar. Eu estou plantando na eternidade. Isso é sabedoria de Deus. Não é olhar para o plano terreno e falar assim, nossa, eu preciso fazer isso. Mas é olhar para o plano eterno e dizer assim, eu vou plantar na eternidade. E talvez, somente talvez eu colha aqui na terra, porque existem promessas de Deus que me garantem que eu vou colher aqui na terra em vida. Aqueles que largaram tudo pelo meu nome. Largaram pai, mãe, familiares pelo meu nome. E aí, em vida, receberão recompensa. Jesus falou isso para os discípulos, quando Pedro fala assim, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna em nós, que largamos tudo. Ele fala assim, aqueles que largaram tudo, ainda em vida vão receber a recompensa por isso, e muito mais. Vão receber família, vão receber irmãos, vão receber tudo, aqui nessa terra. Mas o coração deles não vai estar nas coisas aqui dessa terra, vai estar na eternidade. Mas por o coração deles estar na eternidade, eles se tornam bons mordomos das coisas de Deus, aqui nessa terra. Por isso que Davi, ele passa por um treinamento de ser pastor de ovelhas quando ninguém está olhando. Davi, ele está lá, e ele está adorando o Senhor, e o coração dele está em Deus, e ele vai, e ele cria salmos, e ele está cantando, ele está adorando, e ele não quer saber de mais nada. E sabe o que é um dos segredos da vida de Davi? Se você for olhar ali em 1 Samuel, 2 Samuel, você vai olhar em Crônicas, em Reis, tudo que ele fazia, ele pedia a instrução do Senhor. Ele fala assim, Senhor, nós iremos alcançar os filisteus? E aí o Senhor fala, vai, mas aí tu vai pelo lado, tu vira assim, pega eles por trás, e aí Davi tem a vitória ali,
E a fama dele vai por todas as terras, mas ele simplesmente se rendeu. Ele falou assim: eu não vou confiar nas minhas habilidades de guerra. Davi, naquele momento ali que ele está lutando contra os filisteus, que ele já é rei, ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão, ele já tinha derrotado um gigante, ele já tinha resistido a Saul, ele já tinha arrazoado várias pessoas dos exércitos filisteus, de Moabe, de vários lugares. Davi já era um grande guerreiro, mas ele se rende à sabedoria do Senhor e fala assim: Senhor, será que nós conseguiremos alcançá-los? E o Senhor fala: vai, mas vai desse jeito. E ele obedece, e as coisas acontecem. Ele se rendeu à sabedoria do Senhor. Moisés chega diante do mar. Senhor, e aí? Os egípcios estão ali, o mar está aqui. E Deus fala assim: tá, Moisés, o que tem na tua mão? Cajado. Ergue. Pum, o mar se abre. É reconhecer que nós precisamos dele em todos os momentos da nossa vida. Davi estava na guerra, precisava de Deus. Só que quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele percebe que ele não poderia confiar na força do braço dele, porque a qualquer momento podia vir uma flecha e acertar ele. A qualquer momento, numa caverna que ele estava dormindo, fugido, podia chegar alguém e cortar a cabeça dele. Mas ele fala: no teu amor fiel e leal eu colocarei a minha confiança, e a tua fidelidade vai durar eternamente. Davi ele começa a falar do amor de Deus, em confiar no amor de Deus, em confiar no caráter de Deus, em confiar na opinião de Deus para fazer as coisas. Será que quando eu estou criando os meus filhos, eu pergunto para Deus como criá-los? Será que no meu casamento eu pergunto para Deus como satisfazer a minha esposa? Será que na minha liderança eu pergunto para Deus como eu devo agir? Será que quando alguém me pede um conselho, eu olho para mim e falo assim: eu sou incapaz, espera aí, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. E aí, vem aquela palavra? Ou será que eu sou cheio de mim, completamente cheio de mim, a ponto de não precisar do Senhor? E nem perceber quando Ele está e quando Ele não está? Essa é uma reflexão para os nossos dias. Será que eu estou confiando na sabedoria desse mundo, em acumular riquezas onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões podem roubar? Ou será que eu estou construindo sobre um fundamento que é Cristo, e edificando, e acumulando riquezas nos céus? Essa é a sabedoria celestial. A sabedoria celestial, ela antes é pura, pacífica, cheia de amor, cheia de ternura. Tiago fala isso. Mas a sabedoria desse mundo, ela é cheia de cobiça, cheia de orgulho. Tem o seu fim na sua identidade em Cristo. A sabedoria de Deus tem o seu fim na sua identidade em Cristo. Queria que pulasse o slide, pula. Pode pular. Pula. Pula. Mais um. Só mais um. Tem o seu fim na sua identidade em Cristo. A sabedoria de Deus tem o fim na identidade de Cristo. No último versículo que nós estávamos lendo, 1 Coríntios 3, 23 e o 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Queria que vocês abrissem Colossenses 3:3 e marcassem esse versículo na Bíblia de vocês. Colossenses 3:3 vai dizer assim, ó: porque vós já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Essa tem que ser a máxima da nossa vida. Se eu estou morto e a minha vida está escondida, quer dizer que eu preciso encontrá-la. Mas onde eu vou encontrá-la? Com Cristo. E Cristo está onde? Em Deus. Essas palavras que Paulo está usando, parafraseando o que ele está dizendo para o povo de Corinto. Tudo é de vocês, mas vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Então quer dizer que a minha identidade
Não é quando eu me olho no espelho e falo assim, beleza, eu tenho uma ruga aqui, eu tenho esse defeito aqui, eu tenho esse temperamento, eu sou, sei lá, eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não são os rótulos que me definem, mas é o que Cristo pagou na cruz do Calvário que me define, é o que a palavra de Deus diz que eu sou, é o que vai me definir. E eu tenho que renovar a minha mente diariamente com a palavra de Deus, alicerçada, com esse fundamento que é Cristo. O fundamento dos apóstolos e dos profetas é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Vocês já morreram em Cristo. A sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Em Deus. É dentro dele que eu vou encontrar a minha identidade. E um exercício que eu aprendi com um profeta que foi de grande auxílio na minha vida, ele falava assim, uma vez ele pegou uma Bíblia nova, ele começou a ler, e todas as vezes que aparecia em Cristo, nele e através dele, com relação a nós, ele grifava. Então, ele descobriu que em Cristo nós somos mais que vencedores, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, essa palavra muito poderosa, em Cristo, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, que as promessas de Deus têm em Cristo sim, por nosso intermédio, amém. Olha só, as promessas de Deus em Cristo tem o sim de Deus está em Cristo. Então em Cristo, eu estou do lado das promessas. Em Cristo eu tenho um Pai de amor. Em Cristo eu tenho o selo da nova aliança, que é o Espírito Santo de Deus. Em Cristo eu tenho a sabedoria, porque a Bíblia diz assim, ó, que aprove a Deus colocar todo o conhecimento e sabedoria em Cristo, toda a sua plenitude em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, é Cristo. Mas quem nós somos? Nós somos aqueles que éramos inimigos de Deus, mas nós somos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. E agora nenhuma condenação está para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas somente em Cristo não há condenação. Fora de Cristo há condenação. Mas em Cristo não há condenação. No sangue dele não há condenação. É em Cristo. Por ele. Por intermédio dele. É em Cristo que eu encontro conhecimento. É em Cristo que eu encontro sabedoria. Não adianta de nada eu ler a Bíblia de capa a capa se eu não encontro Cristo. A Bíblia vai dizer que no caminho de Emaús existiam discípulos que estavam frustrados e Cristo aparece para eles ressuscitado e fala assim, por que vocês estão frustrados? E eles falam assim, você estava onde? Não soube que tinha um profeta poderoso em atos e ações? Nós achávamos que ele era o Messias, mas ele morreu crucificado no madeiro. E Jesus, ele começa a expor as escrituras para eles. E a expor de uma maneira assim, ó, mostrando que o Messias deveria passar pelo que passou. E ele estava expondo a respeito de si mesmo as escrituras. E lá na frente, os olhos dele vão se abrir quando Jesus abre, parte o pão e Jesus some. E ele fala assim, os nossos corações não queimavam quando ele nos expõe as escrituras a respeito dele. O nosso coração queima quando a gente encontra Jesus na Bíblia. Não tem como a gente ler a Bíblia sem encontrar Jesus. Mas sem o Espírito Santo não vai passar de um livro. Porque a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. E ele construiu cada pecinha ali, ó. Pá, não tem ponta solta na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas se eu não encontro Jesus, eu não encontro vida. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso encontrar Cristo na Bíblia. Eu preciso encontrar Cristo porque ele é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. É como se a Bíblia que nós temos andasse e habitasse. Ele andava de um lado para o outro, de um lado para o outro. E em Colossenses vai dizer que ele é a perfeita imagem do Deus invisível. Isso quer dizer o quê? Que o Deus que eles não conheciam, que às vezes se manifestava como Jeová Rafá, o Deus que cura, o Jeová Jireh, o Deus que provê, Jeová Tsequimon, o Senhor é a minha bandeira. O Deus que se manifestava de formas pontuais no Antigo Testamento, ele foi revelado de maneira plena em Cristo.
Ele foi revelado de maneira plena. Ele é a perfeita imagem do Deus invisível. Que poderoso é isso de a perfeita imagem do Deus que é invisível. Como é que eu vou ver o Deus que é invisível? Através de Jesus. Eu só consigo ver a face de Deus na face de Cristo. A glória de Deus só é perceptível na face de Cristo. Paulo vai falar que nós vemos a glória de Deus na face de Cristo. Nesse mesma carta. 1 Coríntios. Não, 2 Coríntios, ele fala isso. Capítulo 4. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Queria levar vocês a refletirem sobre a sabedoria celestial, como Cristo Jesus e a sua obra. Não adianta eu procurar por conhecimento, procurar por sabedoria, sem antes eu me relacionar com a pessoa de Jesus. É como se Ele fosse a lente do óculos para eu olhar para as minhas circunstâncias, para eu olhar para Deus o Pai, para eu olhar para as pessoas. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Não uma igreja suja, não uma igreja ferida, mas uma igreja sem mácula, sem ruga, poderosa em atos e ações. Queria que aqueles que estivessem com algum tipo de dor, queria orar por aqueles que estão sentindo algum tipo de dor. Se você está com algum tipo de dor, queria que você levantasse a mão. Você está com dor? Coloque a mão onde está doendo, que a gente vai orar agora. Pode colocar, se você puder colocar a mão onde está doendo. A Bíblia diz que o reino de Deus é poder. Poder no Espírito Santo. E nessa mesma carta, Paulo fala que não chegou com argumentos de persuasão, mas com poder no Espírito Santo, para que a fé deles não se baseasse em movimentos e palavras persuasivas, mas sim no poder de Deus. E que a cruz é o poder de Deus. Senhor, obrigado. Obrigado pela obra consumada da cruz. Obrigado porque o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades. Pelas tuas pisaduras nós somos sarados e curados. Na tua autoridade eu quero declarar que toda dor, todo nódulo, todo caroço, toda inflamação, todo incômodo, desapareça completamente. Em nome de Jesus. Seja dor de cabeça, seja dores nos braços, seja dores nos rins, seja até sinusite, seja falta de cartilagem. Eu quero declarar do céu para a terra. Pai, dá ordem aos teus anjos para que traga ossos novos, cartilagens novas, e que toda dor desapareça completamente, na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, vem com teu rio e inunda essa igreja, e leva tudo que não vem de ti, porque no céu não há enfermidade, e nós vivemos uma cultura do céu na terra. Na tua autoridade declaro que toda inflamação, toda dor seja arrancada agora, em nome de Jesus. Queria que aqueles que tiveram alguma melhora, que levantasse a mão. Queria que você fizesse um movimento que você não conseguia fazer. Queria que você testasse aí sua dor, se ela está aí ainda, se ela não está mais. Se você foi curado, queria que você fizesse assim. Se você não está mais sentindo a dor, glória a Deus, Jesus te curou. Jesus te curou. Ele é o primogênito da criação. Jesus curou você. Eu queria orar para finalizar. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós não conseguimos nada sem o Senhor. Renova nossa mente, Espírito Santo, para que a gente possa entender qual é a cultura dos céus, o que é a sabedoria de Deus. Que a tua cultura permeie o nosso meio. Que a gente não seja pautado nas nossas próprias obras, mas no teu poder, no teu amor, na tua fidelidade, no teu caráter, na tua bondade. E eu quero declarar como um começo de semana novo. Pessoas novas, pessoas renovadas. Se aqueles que chegaram cansados aqui sejam renovados na autoridade do nome de Jesus. Que todo fardo pesado seja arrancado, que todo sofisma, toda mentira seja levada cativa à obediência de Cristo Jesus, e que o caminho seja pavimentado para que eles possam te servir, eles possam te amar, e eles possam te conhecer e prosseguir em te conhecer,
na autoridade do nome de Jesus. Amém. E é isso.